E aqui também com as minhas colegas Carmen, Adelita e Nancy, dando apoio para aceitar os demais colegas que forem entrando aqui na nossa reunião. Então, como eu já antecipei um pouquinho, o nosso evento de hoje nós vamos falar sobre o relatório de sustentabilidade no setor financeiro, fazendo essa revisão nos maiores bancos com atuação no Brasil, uma revisão que é fruto da investigação e da dissertação de mestrado do Alexandre Pacheco, que é mestre em Economia e Gestão do Ambiente, então ele tem muito aqui para partilhar conosco hoje, vai ser muito importante que a gente participe atentamente e consiga também tirar bom proveito do conhecimento do Alexandre. O grupo de trabalho e pesquisa, alguns de vocês, acho que a maioria já conhece, mas para quem não conhece, o grupo de trabalho e pesquisa é um grupo luso-brasileiro na temática da sustentabilidade. O nosso objetivo é sempre partilhar conhecimento entre essas duas nações, aprendendo com o Brasil, aprendendo com Portugal, aquilo que os países têm avançado a nível da sustentabilidade, da implementação do ESG nas empresas e nas organizações. O nosso grupo tem como coordenação esses 4 rostos aqui que está na imagem, que sou eu, a Adelita, a Nancy e a Carmen. A gente também tem um conselho consultivo muito atuante, que tem sempre nos ajudado e que nos apoia tanto na realização dos eventos quanto na promoção dos mesmos. Estamos numa fase muito positiva de tentar agrupar novas pessoas, co-participantes, lideranças, pessoas que já estão desenvolvendo algum projeto, que tem também interesse de contribuir para que o grupo continue avançando, e é muito importante ter a presença de vocês aqui, certamente serão bem-vindos no grupo, e estamos à disposição para aquilo que vocês precisarem. Eu vou, então, passar aqui a palavra para o Alexandre. Alexandre, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, vai ser um gosto imenso ouvir e aprender com você hoje, esteja à vontade. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Então, agradecendo novamente a você, Ione, ao GTP, pelo convite, e agradecer a todo mundo que está aí. Falar um pouquinho sobre mim. Eu trabalho na Caixa Econômica Federal, que para quem é do Brasil, dispensa apresentação, para quem não é, talvez não conheça, é um dos maiores bancos brasileiros, é um banco público, e eu trabalho lá já, enfim, saí da escola direto para a Caixa, né? Eu entrei bem jovem, com 18 anos, e trabalho lá desde então. Sou advogado com pós-graduação em Direito do Trabalho, advogado não atuante, e recentemente mestre em Economia e Gestão do Ambiente pela Universidade do Porto. Então, eu me licenciei, né, da Caixa por 2 anos e fui fazer o mestrado na cidade do Porto, uma cidade apaixonante, por sinal. Agora já estou de volta, né, já estou aqui no Brasil, e já voltei a trabalhar. Tenho o certificado de GRI, que é o curso credenciado, né, pelo GRI, e foi ministrado pela COPEAD na UFRJ. Pode passar. Um aviso, né, por conta de eu trabalhar na auditoria interna, né, trabalhar na Caixa, é que isso que eu vou apresentar aqui, análises, insights, não tem, 100% oriundo da minha pesquisa acadêmica, não tem nenhuma relação com as atividades e com os dados que eu tenho acesso nas atividades que eu desenvolvo na minha empresa, na Caixa Econômica. O objetivo do meu trabalho, da minha dissertação, foi avaliar a qualidade, né, dos relatórios de sustentabilidade dos principais bancos com atuação no Brasil. Não são só bancos brasileiros, né, tem bancos com sede no exterior, eu vou passar daqui a pouco quais são, mas com atuação no Brasil, e fazer essa avaliação, essa comparação entre os bancos públicos e privados, bancos de capital aberto ou capital fechado, nacionais e estrangeiros, múltiplos ou de desenvolvimento, e aqueles que relatam usando a modalidade de relato integrado versus aqueles que usam modalidade de ESG ou sustentabilidade. Esse foi o objetivo da minha dissertação. E para isso eu propus 4 questões de investigação, que é se há alguma diferença na qualidade considerando controle, capital, sede ou atuação, considerando o tipo de relato, se houve evolução, né, de 2021 dos relatórios de ano base, ano referência 2021 para 2022, que foram os 2 anos que eu analisei, e quais os bancos que se destacaram. Falando porque esse slide é do treinamento do GRI, quem fez talvez já conheça,
que traz qual é a importância, né, dos relatórios. São importantes para determinar a visão e a estratégia, né, do ponto de vista de benefícios internos, né, medir performance, gerenciar riscos e motivar os empregados. E do ponto de vista externo, né, benefícios externos, construir reputação e confiança da corporação, atrair capital, engajar os stakeholders e também para cumprimento de regulação, legislação. Isso é um slide que eu traduzi de uma pessoa que trabalha com sustentabilidade. Depois eu vou passar a referência no fim da apresentação, que ela traz mais ou menos as mudanças que estão acontecendo, algumas já aconteceram em algumas jurisdições, mas que vem acontecendo nos relatórios de sustentabilidade. Então, eles estão passando de uma questão de ser voluntário, né? Então, você divulga se quiser, para uma questão de ser mandatório, né? Não tem opção, você vai ter que fazer seu relatório de sustentabilidade. Um relatório sem verificação para um relatório assegurado, né? Com uma empresa de auditoria, de certificação que te assegure aqueles dados, né, para os stakeholders, e digo mais, assim, o assegurado passando até de limitado para razoável, né, que é uma asseguração ainda com uma verificação, digamos, um pouco mais superficial, para uma asseguração com um pouco mais de profundidade. Estão passando do formato PDF para um formato XBRL, que é um formato que permite leitura por máquina, né, segregação por máquina, tratamento por, por tecnologia, digamos assim, daquelas informações, uma forma de padronização dos dados nos relatórios. Saindo de um relatório focado, centrado no investidor, para relatórios multi-stakeholders, que atendam outros stakeholders que não só os investidores, e saindo de um formato separado para um formato integrado. Então, ele integrado com as informações, principalmente informações financeiras das empresas. E por que instituições financeiras, né? Primeiro, pelo óbvio, eu trabalho em uma e só consegui a licença para estudar. Se eu fosse focar em meu trabalho em instituições financeiras, eu não podia falar de outro setor. E por isso que a Ione falou no começo, né? A importância das instituições financeiras como direcionadoras de recursos, né? Para atividades econômicas, que podem ser sustentáveis, podem ser não sustentáveis, e muitas são nem um pouco sustentáveis. A necessidade de grande quantidade de capital na transição para uma economia sustentável, muito dinheiro, né, que a gente precisa para fazer essa transição. Também porque os bancos são signatários de princípios, dos princípios do Equador, PECAF, princípios de responsabilidade bancária, de diversos pactos pela sustentabilidade, digamos assim. Isso a gente também pode ver os reflexos disso no IFRS S2, que tem um tópico específico, né, de emissões financiadas, justamente por entender, por perceber essa importância, né, dos bancos e colocar lá que agora você tem que informar, né, quais são, o que você financia de emissão, né, o principal ponto dos bancos, na minha opinião e na opinião de muitos estudiosos também, é esse, né, para onde que ele está direcionando os recursos. E o GRI também está elaborando um caderno setorial exclusivo para o setor financeiro, né? Depois lançou de óleo e gás, de carvão e mais um de mineração, acho, agora vai lançar o de setor financeiro por verificar essa importância, né? E no relatório recente de risco financeiro da KPMG também, eles citaram a crescente regulamentação e orientações em ESG, levando a regras mais rigorosas de preparação e divulgação de informações pelo setor financeiro. Então, daí a importância da gente falar dos relatórios das instituições financeiras. Então, as amostras, né? A amostra que eu tratei. Então, os relatórios de 2021 e 2022, desses 12 grandes bancos. Como eu falei, tem alguns bancos com sede fora do Brasil, né? O Citibank, JP Morgan e o Santander, né? São bancos americanos, Santander é espanhol. Os outros são bancos com matriz brasileira. E eu li todos os relatórios, então foram 24 relatórios, aproximadamente 4.000 páginas. Coisa pra caramba para ler. Chega uma hora que você fica assim, cara, será que eu tenho que ler? Vou reduzir essa amostra, vou fazer acho que 7 bancos. Para que 12? Para que eu fui escolher? E já tinha falado com o meu orientador, ele já tinha gostado, já tinha topado, assim, já estava fechado, não tinha para onde ir. E ainda por cima eu deixei os inglês por último. Deixei do JP Morgan e do Citibank, que não tem relatório em português, inclusive é um ponto de observação que vocês vão ver mais adiante. Eu caí na besteira de deixar por último, então já estava exausto de ler em português e ainda tive que ler em inglês depois, assim, foi
foi difícil. É um desafio ler relatórios tão extensos assim, e que depois de um tempo se tornam um pouco repetitivos, né? Por serem do mesmo setor. Pode passar, Anny, por favor. A primeira análise que eu fiz foi a avaliação da cobertura dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e tópicos materiais GRI. Então, eu não sei se todo mundo aqui está familiarizado com o GRI, mas ele tem uma parte que é chamada de obrigatório, uma parte que a empresa fala, um retrato da empresa, e depois tem a parte dos tópicos materiais, que ela fala especificamente de questões econômicas, na família 200, aí tem 201, 202, os tópicos ambientais, que é a família 300, e os tópicos sociais, que é a família 400, né? E eles se correlacionam com os ODS. Então, alguns conversam com ODS 1, 2 e 3, outros com ODS 5, 8 e 16, são 17, né, os ODS. Então, o objetivo é fazer uma avaliação de como esses relatórios estão cobrindo os tópicos materiais e, consequentemente, os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, estão abordando esses assuntos. Pode passar, Ivan, por favor. Aqui, só para relembrar, né, esses são os 17 ODS, mas eu não vou falar especificamente deles. E aqui é a tabela que eu utilizei, que ela é inclusive uma publicação. Eu utilizei outras tabelas, mas eu vou focar aqui a apresentação nessa específica, na dissertação tem um pouquinho mais, que é uma correlação entre os tópicos econômicos, sociais e ambientais com os ODS. Então, esse documento, essa tabela eu que fiz, mas ela é fruto de um documento feito pelo Pacto Global em colaboração com o GRI. Então, dá para a gente chamar de uma correlação oficial, né? Então, assim, esses conteúdos de GRI falam, conversam, abordam esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, eu fui analisar nos relatórios se eles falam, se as empresas, se os bancos abordam esses tópicos, como eles abordam, se é com dado só qualitativo ou com dado também quantitativo, gera uma pontuação, e aí, no fim, eu tenho a pontuação daquele banco com relação àquele objetivo de desenvolvimento sustentável. Se tem uma pontuação mais elevada, ele tem uma qualidade maior, porque ele abordou melhor, com mais informações, com informações mais completas, aquele objetivo de desenvolvimento sustentável. E os resultados dessa primeira parte revelaram que o banco. Dá mais um enter, por favor, Iane, que eu acho que vai entrar o highlight aí ali. No Bradesco, né? Então, o Bradesco consistentemente manteve a primeira posição nesses 2 anos, com qualidade média. Então, era possível uma qualidade alta, média, baixa ou muito baixa, tá? Tinha esse gradiente aí de classificações, embora não tenha atingido a qualidade alta, ele foi o que teve melhor, né? Teve qualidade média com a melhor pontuação. Pode dar mais um enter, Ione, por favor. Os piores, Caixa e JP Morgan, foram os bancos que tiveram pior pontuação e classificação de qualidade muito baixa nesse quesito de cobertura dos ADS. E os bancos que tiveram uma melhor evolução, acho que é o próximo enter aí, Ione, por favor. O Itaú, BNDES e BTG. Então, eles saíram de qualidade baixa e no relatório de 22 eles tiveram uma qualidade média. Então, eles conseguiram melhorar os seus relatórios, a cobertura dos ADS e conseguiram atingir uma pontuação melhor e uma classificação de qualidade média de 2022 com relação de 2021. Pode passar, Ivan, por favor. Ah, não, volta ali. Desculpa, acho que tinha mais uma coisinha no final que eu esqueci de falar. Ali embaixo. De maneira geral, né, a média de 2021 foi 133,8 e de 2022 foi 145. Então, né, no todo, teve uma evolução, né? Então, os relatórios melhoraram de 21 para 22, né? Mesmo aqui o da Caixa e do JP Morgan, que foram os piores, tiveram uma evolução, né? Então, saiu de 54 para 73, embora tenham ficado como muito baixo, a pontuação melhorou, né? Eles foram se aproximando mais da qualidade baixa do que manutenção da qualidade muito baixa dos relatórios. Pode passar, Ione, obrigado. E aí, uma análise um pouco mais específica de alguns bancos, eu peguei só, né, digamos, uma amostra da amostra, para a gente ver que nem sempre ter mais temas materiais representa ter uma cobertura melhor. Porque, para quem não conhece, como quando você relata pelo GRI, você primeiro define seus temas materiais, né, e com base neles você vai definir o que você vai relatar
nos tópicos econômicos, sociais e ambientais, a família 200, 300 e 400 do GRI. Então, pelo menos eu imaginava assim, né, se você seleciona bastante temas materiais, lá antes de você começar a fazer seu relatório, você vai ter bastante tópico material para relatar, né? Porque você vai ter que falar de muita coisa da sua organização, então você vai ter uma miríade ali, né? Bastante tópico material para relatar de RI, mas não foi necessariamente o que eu verifiquei. A gente tem aqui a Caixa e o JP Morgan, que tem 13 temas materiais, a Caixa e 20 o JP Morgan, e, no entanto, eles relatam menos tópicos materiais do que os outros bancos, né? Então, tópicos econômicos, a Caixa e o JP Morgan, 13 e 4 só. Bradesco, BTG, BNDES, 9 e 11, mesmo tendo menos temas materiais, né? O BNDES, por exemplo, tem 5, né? O BTG 6 e o Bradesco 9. Então, eles estão abaixo da média de temas materiais, mas mesmo assim abordam mais tópicos sociais, ambientais e econômicos do que os outros bancos que têm mais temas materiais. Tem duas razões. Uma razão mais óbvia, que eles fazem essa correlação, e eu imagino que no processo eles, na dúvida, tragam mais tópicos materiais para relatar, né? Então, a partir do mesmo tema material, por exemplo, diversidade, eles conseguem trazer mais temas materiais, mais tópicos materiais do que a Caixa e o JP Morgan. E outra que tem bancos que relatam os tópicos materiais da GRI, mesmo não estando relacionado com seus temas materiais. Então, eles relatam por discricionariedade, porque querem passar mais informações, mais transparência para quem vai ler seus relatórios. Então, esse também é outro aspecto que eu verifiquei. Pode passar, Ivan, por favor. E o que essa primeira parte demonstrou? Que os bancos privados produziram relatos melhores, né? Eles têm uma nota média maior do que os bancos públicos, 141, 145 no ano de 21 e 22, contra 117, 144 dos públicos. Os públicos melhoraram de 21 para 22, mas ainda assim ficaram abaixo da média dos privados. Os bancos de capital aberto também fazem relatos melhores do que o de capital fechado, tem a pontuação mais alta. Os bancos com sede no Brasil, melhores que o do exterior. Com relação ao desenvolvimento em múltiplo, em 21, os bancos de múltiplos se saíram um pouquinho melhor. Em 22, os bancos de desenvolvimento tiveram uma nota um pouco mais alta. Então, aqui não tem uma conclusão, né, de qual é melhor que o outro. E relato integrado, os bancos que optaram pelo relato integrado se saíram melhor do que aqueles que escolheram fazer o relato de ESG ou de sustentabilidade. Aqui, só para também uma coisa que eu não falei no começo, a análise foi exclusiva do relatório de sustentabilidade ou do relatório integrado. É comum que os bancos façam hiperlinks, mandando você para site, para outros relatos, para outros documentos, para buscar determinadas informações. Eu não utilizei para nenhum banco esse recurso. Então, eu analisei somente os relatórios. Que eventual análise, né? Se vocês forem analisar o relatório, mas tem aqui a informação que você disse que não tinha, que está super completa. Possivelmente é porque está em outra fonte de informação que não só o relatório. Tá? E também, gente, queria deixar vocês bem à vontade para interromper. Também não falei isso no começo. Quem quiser interromper para perguntar, para falar, eu prefiro até que interrompa, a gente fale agora e converse agora sobre essas questões, do que no fim, que a gente tem que buscar, que eu vou entrar na segunda parte depois dos resultados, que é outro assunto diferente desses aqui. Então, fiquem bem à vontade, tá? Para interromper, para perguntar, tanto no chat aqui. Ó, José Alexandre já levantou a mão. Pode falar, Alexandre. Xará. Tudo bem, Alexandre? Parabéns pela Tudo bom. apresentação aí, cara. Muito bom Obrigado. mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala relato integrado, o relato integrado ele tem aquela questão de ser voltado mais para a materialidade financeira, salvo o melhor juízo, em que analisa lá os impactos e dependências das instituições financeiras em relação aos recursos. Ou, enfim, ao que vem de fora para dentro, né, como a gente costuma dizer. E os relatos de ESG sustentabilidade, você baseou-se muito no... Bom, não é que se baseou, é porque eles apresentam mais na forma do GRI, né, imagino que seja. Quando você fala que o relato integrado foi melhor, você teve o discernimento de entender que no relato integrado eles estavam falando dos impactos para fora, dos impactos para dentro. É essa diferenciação que eu gostaria de entender como é que você fez.
Sim, independentemente dele estar usando o framework do relato integrado, eles trazem ali dentro, eu vou dar o exemplo do da Caixa, tá? Ele usou para 21 o relato integrado, mas ele trouxe apartado ali dentro do relato integrado o relato de sustentabilidade. Tá, Então ele traz o glossário GRI e você consegue identificar, onde que eu falei de 201, onde que eu falei de 303.5, onde que eu falei de 404.1. tá, Mesmo na estrutura de relato integrado, eu consigo identificar ali onde que os bancos falaram dos perfeito. tópicos materiais GRI para fazer a correlação com os ODS. Então, independentemente da estrutura, integrado ou não, foi possível fazer essa correlação sem nenhum prejuízo. Entendi. Enquanto em relato integrado, ou você está entendendo que teve um grau de coeficiente melhor, de, por exemplo, 2021 para 2022, por esse gráfico aí, por essa tabela, e enquanto o relato SG sustentabilidade, como você está explicando, manteve-se mesma pontuação, é isso? Não, o que dá para verificar é que aquelas organizações que optaram por relatar utilizando o framework integrado, né, fazendo o relato integrado, obtiveram melhores pontuações quanto à cobertura dos ODS. Né? Tá, Eles abordaram mais ODS, não necessariamente mais tópicos materiais, porque eu poderia tá, abordar melhor os tópicos materiais e assim obter uma melhor pontuação ODS. Mas também abordaram mais tópicos materiais e, consequentemente, tiveram uma cobertura melhor dos ODS, aqueles que optaram pelo integrado. tá bom, tá bom, Tá bom? ok. Obrigado. E aí, possíveis caminhos, né, para as instituições interessadas em melhorar essa cobertura. Fazer um benchmark da correlação dos temas materiais versus o ODS para aumentar a cobertura dos ODS. Utilização desse documento do Pacto Global, que é o Linking the SDG and the GRI Standards, que é o link, né, dessa conversa, né, do GRI com os ODS. Né? Então, eu quero abordar o ODS, sim. O que é importante eu pegar do GRI? Quais tópicos materiais são importantes eu relatar? Ele traz lá. Adoção de uma perspectiva mais abrangente na seleção dos tópicos. Então, eu observei que para o mesmo tema material, por exemplo, diversidade, alguns bancos traziam só um ou dois tópicos GRI, enquanto outros traziam três, quatro, cinco tópicos GRI. Relatar tópicos não vinculados aos temas materiais é uma possibilidade, né? O GRI prescreve que você precisa relatar os tópicos relacionados aos temas materiais, mas não proíbe que você relate outros tópicos que não aqueles relacionados com seus temas materiais. A parte de engajamento dos stakeholders lá, quando você, antes de definir seus temas materiais, você fazer é muito comum que os bancos, pelo menos que eu analisei, façam pesquisas massificadas. Então, eu estou conversando com um sindicato da minha categoria, por exemplo. Aí eu mando um relatório com um monte de questão ambiental. Não é a especialidade. Né? Então, se eu fizer um engajamento mais específico e foque no sindicato, questões sociais, econômicas e sociais, eu posso ter um resultado melhor, mais refinado, e posso definir melhor meus temas materiais. E, a partir daí, conseguir fazer um relatório melhor, que aborde melhor os ODS. E buscar o feedback dos resultados com os stakeholders envolvidos. Então, eu percebi que os bancos envolvem antes os stakeholders, trazem comunidade local, traz ONG, traz sindicato, traz empregado, investidor, só que depois não faz feedback do resultado. Não vai perguntar, e aí, o que vocês acharam? Atendeu as expectativas? Trouxe o que vocês consideraram que é um tema material, que é importante para um banco relatar e dizer o que está fazendo, o que não está fazendo, como está impactando ou sendo impactado? Isso não acontece, e acho que isso pode ser um ponto muito importante para o refinamento dos relatórios. Segunda parte, foi a avaliação da aderência aos princípios do GRI. Então, o GRI traz lá os princípios para a qualidade do relato, e eu analisei os princípios da clareza, comparabilidade, verificabilidade, equilíbrio, tempestividade e exatidão. Vamos explicar um pouquinho melhor o que é para quem não está muito a par disso. Para eu trazer um pouquinho dos resultados, os melhores bancos foram Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. Então, Bradesco de novo aí, né? E o Itaú também, que teve uma melhora lá, embora tenha ficado baixo, depois médio, aqui se destacou. E os piores, a Caixa, o Banco do Nordeste e o JP Morgan. Então, infelizmente, para mim, o banco onde eu trabalho ficou pior nos dois casos,
tanto lá na primeira parte como na segunda parte, mas teve, pelo menos foi acompanhado de outros, né? O JP Morgan, nas duas vezes também, e nessa parte dos princípios do Banco do Nordeste também. Aí tem um gráfico só para ter um pouquinho mais, dá para ver um pouquinho melhor aí como ficaram as médias de cada, mas eu vou falar um pouquinho mais dos princípios. Pode passar aí, né? O princípio da exatidão. Esse princípio todo mundo teve é, a pontuação máxima. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o princípio, né, que é a definição do princípio lá de GRI, então, que a organização deverá relatar informações que sejam corretas e suficientemente detalhadas para permitir uma avaliação dos seus impactos. A pergunta que eu propus, então, eu criei perguntas para fazer para o relatório, né, com base na definição do princípio, com base em estudos pretéritos, com base também no Reporting Matters. Quem não assistiu é do CBDS, Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, junto com o Grupo Report, que é um grupo de consultoria e de sustentabilidade. Eles fizeram uma análise de vários relatórios de diversos setores, não só do setor financeiro, que eu aconselho, assim, acho muito, muito bacana. Utilizei também um pouco do que eles fizeram, né, de metodologia, para desenvolver essas perguntas. Então, aqui eu fui ver se as técnicas de medição e bases de cálculo estavam descritas no relatório e verifiquei que sim, né? Todos os bancos apresentaram as técnicas e bases de cálculos na maior parte do relatório. Então, nessa parte do princípio de exatidão, todos tiveram 100%. Foi o único princípio, tá, que todos tiveram 100%. Princípio da clareza. A organização deve considerar necessidades específicas de acessibilidade dos usuários de informações associadas com habilidades, idioma e tecnologia. Então, aí, quais recursos que eu avaliei? Idioma, tamanho dos arquivos, se os relatórios têm tabela, gráfico, imagem, para tornar a leitura mais amigável, né? Deixar mais claro o que ele está querendo informar. Índice sumário, se explica se tem um índice de siglas, de acrônimos, ou se explica essas siglas no corpo do relatório. E aí eu trouxe a pergunta que eu fiz, né, para o relatório: se são utilizados recursos para que os relatórios sejam acessíveis e compreensíveis. E aí eu trouxe a comparação, um banco que teve uma pontuação boa e outro que teve uma pontuação ruim. O Citibank teve só 50% da pontuação. O primeiro ponto que eu observei é que eles não têm ou escondem o relatório em português. Eu não consegui achar, pedi para outras pessoas procurarem para mim. O Citibank é um banco dentre os principais bancos com atuação no Brasil. É um banco estrangeiro, tal. Sim, é. Mas ele é um banco com forte presença no Brasil, né? Nós somos 220 milhões de pessoas, sendo que 4% da população tem fluência em inglês. Então, assim, um banco que se propõe a relatar pelo GRI, multi-stakeholder, para falar com diversos públicos, eu considerei que era necessário ter um relatório em português. Além de tudo, não é uma coisa que, para banco principalmente, não é uma coisa que custa caro, né, fazer uma tradução no relatório. E mesmo na página brasileira do Citibank, você não encontra o relatório em português, só em inglês. Então, isso foi um fator que reduziu a pontuação do Citibank. Eles também têm, isso é comum para todos os relatórios, eu trouxe aqui para os dois para mostrar que isso todos os bancos tiveram. Eles não têm lista de siglas e de acrônimos, e não é uma obrigação, mas pelo menos devem explicar as siglas no corpo do relatório. E aí eu identifiquei algumas siglas que embora possam parecer óbvias para alguns grupos, eu tenho certeza que não são óbvias para outros grupos de stakeholders, né? Então, algumas siglas que estão aí, que vocês estão vendo que tem no relatório que não são explicadas. O Citibank também tem a imagem da carta de asseguração, né, da auditoria, está desfocada. Eu eu até testei várias vezes, falei, deve ser do meu computador, não é possível. É uma imagem desfocada. E eu achei isso que era uma coisa que me pareceu um pouco primária, assim, né, de verificação. Enquanto o Banco Inter trouxe os relatórios em português e inglês, né, tirou 100%, embora ele tenha algumas siglas lá, não foi uma avaliação que tem que estar tudo 100% para ter a nota máxima. Utiliza a maioria dos recursos, né, e utiliza gráficos, tabelas, sumários, imagens, tem um tamanho, não é um tamanho muito pesado, tem alguns bancos que fazem os relatórios, para você baixar o relatório, demora para caramba, né, e desanima, assim, você até desiste de ler o relatório se você quiser, ou até abrir mesmo no browser, né, de tão pesado que os relatórios eram. Isso também foi verificado. Pode passar aí, por favor. Próximo princípio foi da comparabilidade. A organização deverá selecionar, compilar e relatar informações consistentemente para permitir uma análise de mudanças nos impactos da organização ao longo do tempo,
e uma análise desses impactos relacionados aos de outras organizações. Então, as perguntas que eu propus foi se a organização adota diretrizes, standards, frameworks que permitam que as informações sejam comparáveis às de outras organizações. E a outra pergunta é se no relatório a comparação das informações ano a ano. O JP Morgan, ele tem os frameworks, ele usa o GRI. Eu só pude fazer esse trabalho porque todos usam o GRI, né? Foi até uma questão minha de seleção, né, da amostra. E eu considerei a pontuação máxima se utilizasse pelo menos dois, né? Então, ele tem GRI e SASB, mas, por outro lado, o Banco do Brasil usa GRI, ODS, IRC, Pacto Global, SASB, TCFD, WF, ele usa uma gama maior de frameworks, standards, enfim, chame-se como for, que permite maior comparabilidade com outros, né? E a questão de comparar ano a ano as informações também, né? O JP Morgan traz a maioria dos dados só do ano referente. Então, se eu estou falando de 2021, um exemplo, tá? Não me lembro se era esse do JP Morgan. Consumo de eletricidade da organização. Só trazia de 2021 ou de 2022, né? Não trazia uma comparação com os anos anteriores. Isso é importantíssimo, né? Para o leitor. Quero saber se está aumentando ou se está diminuindo. Eu quero saber como é que foi no passado. O próprio GRI diz, né? E recomenda trazer pelo menos 2 anos para trás. E alguns bancos não tinham isso na maioria dos dados. Às vezes tem uma outra coisa, mas não na maioria das informações que eles prestaram. E o Banco do Brasil, sim, trazia pelo menos 2 anos anteriores e por isso obteve a pontuação máxima nesse quesito. O próximo princípio é da verificabilidade, que diz que a organização deve criar controles internos e organizar a documentação de forma que indivíduos que não os que estejam preparando as informações relatadas possam analisá-las. Aqui, o que eu analisei? Se o relatório tem asseguração externa e se as informações de contato da organização são fornecidas e responsivas. Na asseguração externa, eu considerei ter asseguração. Se tivesse asseguração razoável, eu tinha uma pontuação ainda maior. Por isso que ninguém obteve 100% aqui, porque nenhum tem asseguração razoável. E a questão do contato é porque todos os bancos têm, que também está na padronização GRI, todas as empresas que relatam pelo GRI, tem que botar uma informação de contato, um e-mail normalmente. Se você, leitor, tem alguma dúvida, quer confirmar algum dado, quer saber como é que a gente chegou e esse relatório não foi suficiente, entre em contato com a gente, tem um e-mail aqui, né? Eles botam um e-mail para você fazer o contato. Então, isso foi um quesito, ter o e-mail, mas não só isso, porque não adianta ter o e-mail se você não responde o e-mail, né? Então, eu considerei também como que eu fiz isso? Eu fiz um questionamento sem me identificar como pesquisador nem nada, como se eu fosse um leitor do relatório, que fui, né? Li relatório para caramba. Mandei perguntando se eles faziam feedback com os stakeholders. Mandei a mesma pergunta para todos eles, né? Por exemplo, o JP Morgan tinha um contato lá, só que mandei em inglês, tá? Para ninguém achar, mandou em português, eles não entenderam, não responderam. Não, mandei em inglês, português e inglês, não responderam. Eu me lembro até que o e-mail que tem no relatório do Citibank, inclusive, diz que o e-mail não existe. Quando você manda, diz esse e-mail é inexistente. E o BNDES, por outro lado, tinha asseguração limitada, né, nos 2 anos, e tinha um contato existente e responsivo. Então, eu mandei a pergunta, eles responderam, vários bancos responderam, informando, nenhum faz feedback, tá? Por isso que eu sei que ninguém faz. Que os que responderam disseram, realmente, pode ser, alguns até se propuseram analisar isso, de repente fazer no próximo ciclo, mas até então, nenhum fazia feedback, não, mas pelo menos responderam o questionamento. Pode passar aí, vai. Princípio da tempestividade, que fala de tempestividade, mas fala também de regularidade. Então, a organização deve encontrar um equilíbrio entre a necessidade de disponibilizar as informações oportunamente e garantir que as informações sejam de alta qualidade e cumpram o requisito dos outros princípios de relato. O que eu analisei nesse princípio da tempestividade? Se os relatórios são regulares e tempestivos. O que é ser tempestivo? O que eu considerei ser tempestivo? Eu acho que ser tempestivo é ali até março, abril, tá? Opinião pessoal. Mas eu verifiquei, isso foi uma análise com base em outros estudos, em outras avaliações, que a maioria das empresas brasileiras relatam até o meio do ano, até junho. Então, meu ponto de corte foi até junho. Então, os bancos que relataram até junho do ano seguinte foram considerados tempestivos. E a regularidade é se ele relata sempre mais ou menos ali no mesmo período.
No ano eu relato em fevereiro, no outro eu relato em outubro, aí no outro eu relato em janeiro. Não está regular, né? Então, eu considerei se o relato foi, independentemente da tempestividade, né? Embora seja dentro do mesmo princípio. Se o relato foi ali dentro de um mesmo mês, eu até considerei um mês para trás, um mês para frente. Nos anos, aí eu peguei o ano de 2020 para ficar uma base de 3 anos. 20, 21, 22 foi considerado regular. Então, por exemplo, o Banco do Nordeste. 2020 publicou em outubro de 21. O de 2021 publicou em junho de 22. O de 2022 publicou em setembro de 23. A gente consegue ver bem a diferença com relação ao relatório do Itaú, né? O Itaú publicou e publica sempre em abril. Então, 20 publicou em abril de 21, 21, abril de 22. Você vê uma preocupação, né, em ser tanto tempestivo quanto ser regular. E é isso que o leitor, eu acho que é isso que o leitor espera. Eu sei que eu vou entrar lá em maio e eu vou achar o relatório do Itaú. O do Banco do Nordeste eu não sei, né? Não sei quando é que vai estar disponível. E o último princípio, acho que é o último, que é o meu preferido, é o do equilíbrio. Que a organização não deve omitir informações relevantes a respeito de seus impactos negativos. E eu, quando li os relatórios, e a gente já conversou isso em outros encontros do GTP, né? Já falei isso algumas vezes, né, nas minhas intervenções. Eu me sinto muito mais lendo uma peça de marketing do que um relatório de sustentabilidade. Então, o que eu analisei? Duas perguntas. Até que ponto a organização destaca tantos eventos e impactos positivos quanto os negativos? E se a organização relata o principal desafio do setor relacionado à sustentabilidade, incluindo exemplos e dados? O que eu considerei aqui o principal desafio do setor? As emissões financiadas, né, com base em pesquisas anteriores, é, em webinars, workshops em IFRS, GRI, enfim. Essa é a principal preocupação quando se fala da participação dos bancos para a sustentabilidade. Então, falando aqui aí eu trouxe dois relatórios para falar do que tiveram pontuação mais baixa, a Caixa e o Inter, e o banco que teve uma melhor pontuação, que foi o Bradesco. Para falar de eventos, impactos positivos e negativos. Os bancos são grandes empregadores no Brasil. E são os principais. Quando a gente faz aqui no Brasil um ranking do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, dos principais réus do sistema judiciário brasileiro, tanto civil como trabalhista. E os bancos são os principais. Então, são as empresas que mais os clientes e os próprios empregados acionam na justiça por não estarem seguindo a legislação. E é curioso quando você vai ler os relatórios, você vê muita menção a Great Place to Work, eles ganham prêmios de melhor lugar para trabalhar, falam muito sobre os benefícios concedidos para os empregados, falam muito sobre as melhorias nos aplicativos, nas linhas de crédito, das questões de apoiar os clientes mais vulneráveis. E quando você lê, você tem uma impressão boa. Mas eles não falam sobre litígios judiciais. E como não falar? Se eles são os principais demandados na justiça, tanto civil, quando eu falo civil, é porque eles estão sendo demandados por clientes e, eventualmente, por fornecedores, mas principalmente clientes. Quanto na trabalhista, e aí eu estou falando de empregados e ex-empregados, né? Então, se eles têm um caminhão de ação judicial contra eles e perdem muito, as provisões dos bancos por conta de ação judicial são gigantescas. Então, porque eles perdem na justiça. Tem que falar disso, na minha visão, para poder atingir o princípio do equilíbrio. Né? Tem que falar o que está fazendo. Né? Por que eu perco tanto na justiça do trabalho? Se eu sou Great Place to Work, se eu ofereço milhões de benefícios, por que eu sou tão demandado na justiça e perco tanta ação trabalhista? Onde que está o problema? O que eu estou fazendo para melhorar, para reduzir essa questão social? Né? Isso nenhum fala, tá? E o Bradesco que eu botei aqui, embora ele tenha obtido a nota melhor do que Caixa e Inter, nenhum banco fala, é um silêncio eloquente. Com relação a Nancy, pode falar, Nancy. Se tiver mais gente com mão levantada, desculpa, eu nem sempre consigo acompanhar aqui, tá? Então, Eu não sei pode se posso, interromper, sim, pode abrir e falar. eu não sei se posso interromper, mas você citou Great Place to Work e me deu arrepio. Eu senti arrepio, cara. Que eu fiz no meu mestrado, em uma das minhas assinaturas, eu fiz uma pesquisa muito profunda sobre a veracidade da pontuação de Great Place to Work das empresas melhor bem destacadas, e tudo ele tem uma base institucional em Curitiba. E o estudo
de uma doutora de Santa Catarina, não me lembro o nome dela, ela só deu, assim, para baixo de notificação, porque tem muita greenwashing nessa menção. Deveria não ser, mas ela é. Por isso, justamente pelo que você está comentando, se comentam e se avaliam e se glorificam as bondades, que não são bondades, são simplesmente regulação, acompanhar a regulação. Tá? Agora, há um monte de malefícios, e não falo malefícios, sino um monte de atropelos que se acontecem contra o que o banco tem, tanto para os customers, stakeholders em geral, mas para os clientes mesmo e para os empregados, é enorme. Tanto que você comentou também, a previsão para cumprir esse tipo de gastos também é muito elevada. Então, está de acordo. O estudo que eu fiz, sei lá, 4 anos atrás, ele confirmou, the Great Place to Work tem muita falácia nesse sentido. Só queria dar uma adição nesse comentário teu. Obrigado. Obrigado, Nancy. E aí eu trouxe um caso que eu acho relevante. Eu não sei se o pessoal que é de fora do Brasil, o pessoal do Brasil com certeza tem conhecimento das lojas americanas, né? Teve uma grande fraude, assim, né? Que eles tinham valores que eles não contabilizavam, né? Resumindo, e deram um calote, um tombo em vários bancos brasileiros. Então, a minha expectativa é que isso, porque isso inclusive está nos relatórios financeiros lá, isso impactou o balanço, né? Isso foi início, seria no relatório de 2022 que se esperaria essa informação, que ele se manifestasse de alguma maneira, né? Sobre isso. E assim, eu observei que eles até falam, mas assim, sem citar muito abertamente, falam assim, um caso de uma grande varejista impactou o nosso lucro, é bem pequenininho, né, sem aquela relevância e sem abordar por que eles deixaram chegar nesse ponto, assim, né, o que falhou na gestão de risco do banco para deixar chegar a esse ponto e ter uma perda tão considerável, assim, por conta dos empréstimos concedidos para esse grande varejista brasileiro. E aqui, na Caixa do Inter, tem os eventos. Eu fiz uma análise, eu vou trazer no próximo slide, mas eu observei que eles falam muito mais de eventos positivos do que de eventos negativos. O que eu utilizei, além da minha análise, a leitura dos relatórios, né? Você consegue separar no dedo o que eles falam de negativo, né? É pouquíssima informação de impacto negativo, de eventos negativos, e os positivos superam em muito os eventos negativos que são relatados nos relatórios. Eu trouxe um exemplo aqui do Banco Inter de 2022, eles trazem 90 eventos positivos e 13 eventos negativos, mas depois eu vou mostrar uma ferramenta que é bem interessante, que traz um pouquinho melhor isso. Pode passar, Ione. Pronto. Alexandre, Não sei se... desculpa. Oi. Nós temos aqui só a Mary que levantou a mão para fazer uma pergunta. Claro. Diz Por favor, respeito ao tema anterior. Desculpa, não vi. Tá no mudo aí, Mary. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Tudo bom. Por um acaso, eu fiz o MBA em ESG e meu TCC final foi sobre o relato do Bradesco, tá? 2022. E aí você está falando dos pontos positivos, dos pontos negativos, e tem muito ponto positivo também, que se você for olhar a fundo, ele também não é tão positivo assim. Vou te dar um exemplo. Eles comentam lá na frente, né, que a carteira de crédito deles é de 891 bilhões. Aí eles falam do lucro líquido de 20,7 bilhões e etc. Quando você chega lá na parte de sustentabilidade, eles colocam assim, destaques em sustentabilidade. 172,7 bilhões destinadas a negócios sustentáveis, desde 2022. Isso representa, se você for olhar o número lá da frente, 20% da carteira de crédito. Ele diz que é destinado a negócios sustentáveis, que é o maior destaque. Como é que você pode dar um destaque em sustentabilidade nos seus negócios
se isso só representa 20% da carteira de crédito. É uma coisa que não dá muito para entender que isso seja visto como um aspecto positivo, você não acha? Concordo, totalmente. Mas até pela questão da subjetividade, né? Porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai achar que é aspecto positivo. Então, aí eu me utilizei de ferramentas. Primeiro eu tentei o Gemini, inteligência artificial do Google, para me dizer, fazer uma análise de sentimento, né, dos relatórios e me dizer se eles estão mais positivos ou negativos. Só que o Gemini me deu uma informação, eu fui fazendo e fui vendo que dava tudo ali na casa dos 83% a 86% positivo, versus 14, 15, 16 negativo, para todos. E não era a minha expectativa, né? Aí eu descobri essa ferramenta aqui, que é a Malena, Legal. Machine Learning ESG Analysis, que é de uma ferramenta do IFC, que é um braço do Banco Mundial, International Finance, esqueci o C, Corporation, enfim, que extrai insights de dados não estruturados, ambientais, sociais e de governança, permitindo análise ágeis de relatórios de sustentabilidade. Então, eu descobri, usei, só que tinha uma limitação. Só pode ser em inglês e só pode ter até 10 MB. Então, eu não consegui submeter todos os relatórios na ferramenta. Ela é gratuita, eu acho muito boa, eu aconselho para quem trabalha com isso, use. Agora, tem que ter relatório em inglês até 10 MB. Tem tempo que eu não entro, pode ser que tenha evoluído. Pode passar, Ione, por favor. E aí eu obtive alguns resultados. Eu trouxe aqui um exemplo, tá, de um banco, mas eu trouxe a média também. Do relatório do BTG de 2022. Nessa análise de social e ambiental, é o EIS ali, né, Environmental e Social, ele trouxe que tem 162 menções, eventos positivos e só 27 negativos, nesse relatório do BTG de 2022. A régua para todos os bancos estava sempre no verde ou nesse verde-limão, não sei se essa cor é verde, amarelo. Tá sempre, nunca está do laranja para lá, nunca, né? Tá sempre do verde claro, e muitas vezes está no verde mais escuro, né? Na média, eu botei aqui embaixo a média dos 7, eu só consegui submeter 7 dos 24 por conta de ser inglês, né? Tem que estar em inglês, tem que ter 10 mega. 189 menções positivas e 28 menções negativas. Então, os relatórios não são equilibrados, né? São bem desbalanceados, eles pendem muito mais para as informações e menções positivas do que para as negativas. E se você pensar que você tem que analisar essa menção positiva com relação aos números e a efetividade dessa informação como positiva, quer dizer, isso deve cair muito, né? É bem possível. Nessa informação positiva pode ter, como a Nancy falou, pode ter um monte de greenwashing, pode ter um monte de social washing, pode ter um monte de coisa, inclusive, que não é real. A minha análise foi focada assim, ó, né? Estou trazendo informação positiva. A negativa também, né? Pode estar escamoteada, pode ser pior ainda, né? Mas, assim, eu trouxe exclusivamente o que está escrito ali no relatório, né? Impacto positivo, menção positiva ou negativa. E tem muito mais, para todos os relatórios que eu consegui submeter, muito mais positivo do que negativo. Alexandre, nós temos agora uma pergunta da Carmen. Eu tenho a Nancy com a mão levantada, não sei se tem mais uma pergunta. Se for a Nancy, tem mais uma pergunta, depois uma pergunta da Carmen e uma pergunta da Mara. Tá bom. Alexandre, aliás, não é nem pergunta também, mas um comentário em cima do que a Mara perguntou também e perguntar para ti também. Não teria muito a ver, em certa forma, os bancos locais, nacionais, ter uma percepção negativa muito local perante a bancos internacionais sobre temas materiais? Eu estou falando pelo seguinte, Mari, porque você fez um estudo do Bradesco em 2000, você citou 2021, acho, não? 22. Tá. Mas eu me lembro que o Bradesco foi comprador do HSBC, né? E o HSBC era muito forte em questão de sustentabilidade do global. E as minhas colegas montaram, e foram eles que montaram o grupo de sustentabilidade no Bradesco agora. E eles estão bombando agora. Então, de repente, demoraram um pouco para verificar o que é positivo e o que é negativo. Eu estou supondo. Mas pode ser eu entendo que, em algum momento, pode ter uma visão
mais local. O Bradesco era mais Bradesco mesmo, até os anos 20, e depois veio a cultura inglesa e tomou conta dela, em algumas coisas. Então, quando você me fala vocês comentam de pontuação, me lembro muito bem, porque eu trabalhei nesse banco muito, e ele era muito rígido em questões de lavagem, de transparência, era rígido demais até. E, não sei, de repente inferior em alguma coisa, porque não existia uma sustentabilidade no Bradesco. Quando chegou o XBC, ele emplacou para quê? De repente não, emplacou para fazer, para fazer fatos, e para montar um relacionamento bem sustentado, creio eu. Eu não estou, Sim. mas eu estou falando porque eu verifiquei aquela transferência de banco para banco, e ele começou a se destacar após a compra de um banco internacional, né? Que era muito crítico com questões de clima, o HSBC era muito clima, questões de lavagem de ativos, transparência, de repente melhorar isso. E era isso, desculpa, era aquilo que eu comentei, que era, de repente, você Felipe, você poderia pensar que, em algum momento, fazer positivo ou negativo de um critério, também pode ter alguma inferência da cultura do país, ou da instituição onde o país está basado. Você não percebeu isso? Obrigada. Perfeito, Nancy. Para mim ou para o América. Alexandre? Não, porque eles falam Não, muito eu achei que fosse para a América. investimento responsável, né? Investimento responsável é quando eles não negociam, ou enfim, eles excluem totalmente negócios que envolvam qualquer coisa negativa, né? Considerada ruim ou que possa causar algum mal, né? É uma abordagem um pouco passiva, quando, por exemplo, na carteira deles, se não me engano, eu não sei se você tem esse número, Alexandre, eu não tenho agora de cabeça, sei lá, 60% vai para o agronegócio, né? E aí eu faço sempre uma ligação, assim, a minha leitura é muito mais estratégica, né? Mais nas entrelinhas do relato, porque assim, o meu trabalho é a comunicação, então eu trabalho com relato também, então a minha função é ler nas entrelinhas, não o que está dito, não o que a máquina pode checar ou não checar. Então, por exemplo, aí eu fico me perguntando, sei lá, 50%, um número enorme, de uma parcela enorme que vai para o investimento em instituições ligadas ao agronegócio, né? E aí a gente vai lá na matriz de materialidade e vê se tem algum risco relacionado a isso. E a gente está vivendo um momento climático, né, que me parece que o risco é enorme para o agronegócio, né? Não só o risco, mas já começam a sair algumas matérias sobre o risco de irrigação do agronegócio. Quer dizer, de onde que vai se tirar tanta água? Então, isso tudo está muito relacionado, né? Tudo muito ligado, e isso me parece que é uma coisa que passa assim, batido, né? Vamos aproveitar o seu ganho. Desculpa, achei que você tinha terminado. Nada, eu terminei. Aproveitar o seu ganho para dizer também essa diferença porque, assim, se o banco, eu acho que o Bradesco foi um deles, da minha análise, né? O que é a minha análise? Posso ter um banco que faça muito investimento sustentável, sua carteira seja 90% para sustentabilidade. Se ele não fala isso no relatório, não explica lá, e não bota os 10% que são para JBS, ele teve uma nota pior do que o Bradesco, que eventualmente tem 20% a 60% sustentável, mas falou isso no relatório. É importante dar transparência. Eu posso ser um banco extremamente insustentável. Estou financiando petroleira, estou financiando JBS, estou financiando a destruição do meio ambiente, mas eu estou dizendo isso no meu relatório. O meu leitor sabe disso e vai fazer negócio comigo, vai ser meu cliente, meu empregado, meu investidor, sabendo disso. Esse ponto, essa empresa tem nota máxima. Eu não estou dizendo aqui no meu trabalho que é um ótimo banco, que ele é sustentável, não. Eu estou dizendo que ele é transparente e trouxe isso no relatório. É importante diferenciar essas coisas. É verdade. Boa Obrigada, observação. Alexandre. Obrigada, Mary, Nancy. Temos aqui agora a Carmen, por favor, Carmen. Oi, Alexandre, muito legal ver o trabalho, né? Que eu trabalho com relatório, vejo bem aqui esse drama. Mas, na verdade, eu não ia fazer uma pergunta, realmente é um comentário também, que é o seguinte:
você analisou 3 anos, recentes até, mas a tendência agora dos relatórios é ser cada vez mais objetivo, porque é como você falou, o que tem que estar no relatório é a informação. E você que vai ler, ou é investidor, você vai olhar aquilo e ver se aquilo lá para você vai continuar, se você vai querer investir naquela empresa ou não, ou ser consumidor daquela empresa, como você falou. Porque a ideia é que se diminua essa parte toda romântica, de narrativa do relatório, e que se foque mesmo nos indicadores, são os dados. Aí a pessoa que se interessa por aquela empresa vai olhar aquilo e vai avaliar de acordo com o que ela considera que é importante. Aí você, né? Porque assim, eu também, a Mary citou o agronegócio em si não é negativo, né? Depende do agronegócio que a gente está falando. Há empresas de agronegócio, porque a gente precisa se alimentar, a gente precisa do agronegócio. Então, precisa ver que tipo de empresa. Então, essa transparência de botar os dados ali, aí a pessoa vai ler com as suas informações, que permitam você avaliar os indicadores, mas sempre focando na objetividade, porque isso que acontecia muito no passado, quando você começou a fazer relatório, as pessoas faziam livros imensos, os bancos, então, eu fiz uma análise do Itaú, do Bradesco e do Santander, eu quase morri para ler o relatório do Itaú, que era, sei lá, acho que era quase 400 páginas, uma coisa absurda de informação, que, né, horrível. E agora isso tem diminuído, e também reduzir essa parte de narrativa e também colocar os dados num databook, né, separado, bem objetivo, que a pessoa pode comparar e olhar. Então, também acho que vai tendo uma evolução de acordo com a demanda, né, dos stakeholders, tudo isso aí. Então, acho que é interessante você falar essa questão do possível, que a Magda está analisando de um jeito, mas que acho que a tendência é cada vez mais ficar mais objetivo e que as outras pessoas também consigam sair daquela narrativa toda, aquela história linda, aquelas fotos maravilhosas, não sei o que lá, e consigam enxergar o dado que vai fazer com que elas sejam capazes de avaliar e decidir se vão, né, permanecer ali com aquela empresa ou não. Só um comentário mesmo. Olha, antes de eu passar aqui para o Alexandre, acho que nós também temos uma pergunta ou um comentário da Mara e depois do José Alexandre. E reforçando o que o Alexandre Pacheco comentou agora, e trazendo um pouquinho aqui também da visão da Europa, né, há 2 regulamentos que fazem essa distinção que o Alexandre acabou de explicar, né, que uma coisa é a qualidade da informação, outra coisa é, de fato, a atividade econômica do banco, né, e nós temos aqui, na Europa, a taxonomia sustentável, né, que é esse guia que ajuda com que a banca, né, os bancos possam, na sua cartela de clientes, enfim, ajudar com que eles sejam cada vez mais sustentáveis através de uma classificação. Então, os bancos, eles devem usar a taxonomia justamente para classificar e relatar o nível de sustentabilidade do seu investimento. Então, né, ele vai fazer essa avaliação em todas as empresas da sua carteira. E depois tem um outro regulamento, que esse também é recente, que é o regulamento de 2021, que é o SFDR, que é um regulamento que ele fala sobre a exigência das instituições financeiras, que inclui os bancos também, mas não somente, deles terem lá mais transparência em fornecer informações claras sobre o seu investimento. Então, ou seja, essa diferença entre conseguir contribuir para o desenvolvimento sustentável da minha cadeia ou, né, dos meus clientes e poder mensurar isso, né, saber se eles estão de fato com informações claras, e depois saber se o meu produto bancário, o meu produto financeiro, ele também tem informação clara quanto à minha qualidade, e eu acho que também é um ponto a regulação, como a Carmen comentou, né, falando do interesse dos investidores e do consumidor, mas também a regulação ajuda com que as organizações e a banca, né, possa ter essas informações mais claras, né, mas ficou preciso aqui para nós que o Alexandre está falando dessa qualidade de informação com base nos relatórios de sustentabilidade publicados por essas organizações. Tenho aqui o José Alexandre, a Mara baixou a mão, não sei se ainda quer fazer um comentário, Mara. É só para complementar o que a Carmen comentou, e Ione, você trouxe aí o tema importante da taxonomia, né? Que eu acho que o Alexandre, por um critério, né? Todo o trabalho espetacular que você está demonstrando para a gente, ele traz a questão do GRI.
Mas aqui no Brasil, a gente tem uma exigência do órgão que regulamenta as instituições, que é o TCFD. Então, isso faz com que os relatórios realmente, né, Carmen, eles são muito extensos. Por quê? Porque ele quer todo o Bradesco, o Itaú, o Santander, que são os bancos de primeira linha, eles acabam sendo extensos, cansativos, as informações acabam sendo repetitivas, mas por quê? Por conta dos frameworks que são obrigatórios. Então, na dúvida, como ainda a gente não tem o que a Ione falou, a importância da taxonomia, os bancos acabam fazendo todos. Não sei, Alexandre, se é a sua percepção também em relação a isso, que todos acabam fazendo tudo um pouco e sendo muito maçantes. E outro ponto que eu gostaria que você comentasse, que até a Mari fez o trabalho, Mari, eu fiz um trabalho de due diligência também, e eu verifiquei a qualidade da carteira saudável de empréstimos, de financiamentos. Então, quando a gente vê, né, principalmente para o cenário, para o que prevê no futuro, a gente vê uma grande preocupação com o aumento da inadimplência, que hoje, na média, entre PF e PJ, independente no PJ, se eu concentrar no nível de varejo para middle, tá? A gente fica aí numa média de inadimplência de 3,5%. De 3,5%. Porém, as linhas de projetos subsidiados para inovação, que aí divide para agropecuária, como foi dito, a gente não avança ainda acima dos 20%. Isso é uma média de mercado. Por quê? Porque a gente está vendo uma reformulação, principalmente do BNDES, em estar reestruturando programas que possam acelerar, né, na indústria ou na agropecuária. Então, e um outro fator que eu acho que a gente observa, que a gente tem hoje um grande percentual no varejo e no pequenas e médias empresas, né, que até o mídio, que são empresas com faturamento até 100 milhões ano, uma baixa governança, e que elas precisam de crédito, né? Então, o que se identifica? Obviamente, finanças sustentáveis, né? A gente espera que eles tomem o recurso e sejam pagos. Então, a gente vê uma jornada de maturidade, temos que avançar, não na velocidade que já deveríamos estar, mas existe um movimento, porque essas empresas, assim, infelizmente, elas precisam de capital de terceiro, imagina se adequar todas as regras, os padrões de concessão na gestão de riscos, né? Então, o que eu mudei, né? O meu resumo desse trabalho. Vamos analisar a estratégia do SG no negócio de cada instituição. Como que ela se divide, direciona, né? No caso, o Itaú, ele divide a parte de projetos sustentáveis, que é muito mais direcionado, praticamente, muito mais não, 99,9% esses programas sustentáveis são direcionados para o segmento do corporate, tá? E no varejo, e que a gente fala até o middle, já é mais diversificado, quase a gente não vê, porque é a concentração de pequenas e médias empresas. Então, no todo, realmente, a gente vê aí numa margem, aí uma média de 20%, como você falou. Mas é por quê? Porque a gente tem uma jornada de maturidade, de ajuste, né, de engajamento com esses pequenos, que provavelmente com a taxonomia e outra, com a questão do escopo 3, que é a cadeia de fornecedor, a gente espera, né, e eu sou otimista e acredito que a gente vai avançar em metas que realmente possam envolver esse nicho de mercado. Então, realmente, hoje, os programas de sustentáveis direcionados, eles dão ainda de pouco acesso para esse nicho de mercado. Perfeito, Mari. E, Alexandre, se você puder compartilhar a sua experiência, tá, Alexandre, disso, seria muito útil. Eu vou também deixar aqui, só
a gente tem mais algumas perguntas, e também aquelas pessoas que querem perguntar por escrito também podem enviar para a gente pelo chat. Alexandre, se quiser responder as questões que foram abordadas, e assim você dá seguimento para a sua apresentação, e depois nós abrimos novamente para as perguntas assim que você concluir essa fase de apresentação. Pode ser? Falar da parte dos frameworks que a Mara falou no comecinho, o que eu percebi primeiro, eu selecionei aqueles que usavam GRI, né? Justamente para ter uma comparabilidade. E realmente tem alguns que usam muitos standards, frameworks, né? O Banco do Brasil, mesmo que eu trouxe como exemplo, eu considerei, para ter a pontuação máxima do score, para poder, né, gerar o ranqueamento, utilizar 2, tá? E concordo que isso faz com que o relatório, às vezes, traga coisas repetitivas e sejam muito grandes. Mas eu me filiei a uma linha de raciocínio, depois de ler 4.000 páginas de relatório, principalmente, fui certamente influenciado por isso, de que você não precisa ler o relatório todo, você pode ir na parte que te interessa. Então, se para a tua decisão como investidor ou como, né, vou trabalhar ou não naquele banco, vou botar meu dinheiro lá ou não vou, o que me importa é como ele trata os seus clientes, como ele trata os seus funcionários. Eu tenho ferramentas, né? Então, por exemplo, eu sei que eles são GRI, eu posso ir lá na família 400 e ver os temas sociais, né? E eu vou no relatório e vou pegar dele o que me interessa. Então, mesmo que ele seja um relatório de 600 páginas, eu posso analisar só 20, 30, né, 40, e dá para fazer assim mesmo tendo a utilização de muitos frameworks. Mas concordo, sim, que por utilizar muitos, acaba que robustece o relatório. E vai entrar a resolução das... Mas agora, sim, para padronizar, porque eles são majoritariamente voluntários, né? Você adere a 1, a 2, a 3, a 4, 5, se quiser, né? Pode pedir 6 ou 8, se quiser também. Mas vai entrar a resolução da CVM, né, 193, para empresas de capital aberto, tem lá uns cortes, né, tem umas datas de quando vai valer, aqui no Brasil que eu estou falando, tá, gente? Você vai ter que fazer para o IFRS, né? Então, agora está entrando já um pouco de... Eu acho que isso vai aumentar, né? E você vai ter, eu acho que vai acabar se consolidando em 1, 2, tem GRI que está massificado, que muitas empresas vão continuar usando, né, por uma questão de mercado, de costume, de já estar preparado, as informações, sistemas e Excel, já está tudo preparado para o GRI, né, já está no formatinho, já está rodando há 10 anos, 20 anos, e vai entrar o IFRS e S1, S2, porque tem que ser, né? Aí não é opcional para as empresas de capital aberto, dentro das regras lá da resolução da CVM. Então, eu acho que vejo como tendência isso dar uma enxugada. Então, posso seguir agora, Fô? Sim, sim, por favor. Vamos lá. Pode passar, Ilan, eu vou para o próximo. Princípio do equilíbrio ainda, que é o meu preferido. O que ele fala, né? O princípio. O relatório fornece informações sobre as contribuições positivas ou negativas de uma organização para o desenvolvimento sustentável. Então, fechando aqui o princípio, eu não sei se o pessoal de Portugal que está fora tinha essa propaganda. Também não sei se o pessoal tem mais de 40 anos, que nem eu. Mas é uma coisa que a gente via muito na televisão, quando a gente também assistia a televisão aberta, que também está em extinção, pelo menos para muita gente, tinha sempre essa maldita propaganda. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix, que era uma câmera, uma máquina fotográfica que filmava, que cozinhava, que arrumava tuas roupas, fazia milagre a, a máquina. Então é isso. Se a gente quer falar de coisa boa, vamos falar de TechPix. O relatório de sustentabilidade não é para falar só de coisa boa, tá? Então, coisa boa é outra história, não é o relatório. O relatório tem que trazer contribuição positiva e contribuição negativa. É isso que o leitor espera. Ele quer ser informado com transparência para poder tomar as decisões dele. E aí os resultados, então, dessa segunda parte da avaliação corroboraram basicamente da primeira, de que os de melhor desempenho foram os privados. No segundo aspecto, os de capital fechado tiveram uma nota levemente melhor que os de capital aberto, nesse pedacinho. Sede no Brasil melhor do que sede no exterior. Múltiplos melhor do que o desenvolvimento, nesse aspecto do princípio GRI. E os de integrado um pouquinho melhores do que... Um pouquinho não, bastante melhores do que os de sustentabilidade. Pode passar aí, olha. Possíveis caminhos para ser um pouco mais aderente aos princípios GRI. Arquivos mais leves,
em múltiplos idiomas, aí a sugestão de inglês, eventualmente espanhol, alguns têm espanhol, eu acho que, bom, o Santander é meio óbvio, né, de ter espanhol, mas eu acho que tem mais um que era em espanhol também. Lista de siglas, acrônimos, ou explicar todas elas no corpo do relato, não deixar nenhuma sigla solta lá para o leitor ter que adivinhar o que que é. Com relação ao princípio da comparabilidade, comparar os dados com pelo menos 2 anos anteriores, avaliar a utilização de ferramenta, repositório para input e armazenamento pelas unidades, porque normalmente as unidades dos bancos vão fornecendo as informações para quem dá uma agregada nisso, né, para fazer o relatório. Então, eu imagino que alguns bancos tenham, outros não, um repositório, né? Você não precisa ficar perguntando toda hora, né? Ele já tem dos outros anos e fica fácil você trazer 2 anos anteriores, daquelas informações que você relata recorrentemente. E avaliar a taxonomia XBRL, é uma tendência, né, principalmente na Europa aí, EFRAG, SRS, né, a adoção dessa taxonomia. Então, para ir saindo na frente, já avaliar essa taxonomia para os bancos brasileiros. Verificabilidade, asseguração externa, e já começar a fazer uma avaliação, né, uma cotação, porque é mais caro, né, de uma asseguração razoável. Né? A asseguração limitada tem um custo, tem um tempo, né, da empresa que faz, mas tem uma tendência do IFRS, SSB, CVM 93, vai exigir a asseguração razoável um pouquinho mais lá na frente, mas vai exigir. E também avaliar se você precisa estar preso nas Big Four, né? Tem que ser Ernst Young, tem que ser Price, tem que ser, esqueci as outras, Deloitte, KPMG. mais uma. Uhum. Não tem, assim, pelas normas, pelo que eu li, não tem que ser. Então, de repente, que às vezes você esbarra numa questão de custo, que você pode buscar alternativas para essa seguração limitada, razoável, um custo não tão alto quanto talvez seja das Big Four. Equilíbrio, buscar maior equilíbrio no relatório, especialmente no tratamento dos temas materiais. Então, eu acho que o relatório tem que ser todo equilibrado, mas especialmente naquilo que você definiu como tema material, mais ainda, né? Mais importante ainda. E avaliar o uso de software. Por exemplo, a Malena, que foi esse que eu trouxe aqui, e incluir para os bancos dados de emissões financiadas. Acho que isso é essencial. Todos os bancos têm que informar a emissão financiada. Isso, para mim, é um mínimo para você poder caminhar para o equilíbrio do seu relatório. Com relação à tempestividade, publicar o relatório no máximo no primeiro semestre, mantendo a regularidade. Então, né, sempre ali, como o Itaú é um bom exemplo, sempre ali em abril, se der antes, melhor ainda, dá para ser sempre em março, melhor ainda, o leitor fica mais satisfeito porque está tendo aquela informação mais fresca, né, digamos assim. E aí, uma dúvida, porque assim, eu sou só acadêmico, leitor de relatórios, eu nunca produzi um relatório, nunca ajudei a produzir um relatório, nada. Mas eu observei que alguns bancos, não muitos, eu acho que 4 ou 5 dos 12, foi a minoria, relatam com base e não em conformidade com as normas GRI. Pelo que eu entendo, com base é quando você está incipiente, né? Eu estou começando a adotar as normas GRI, ou estou começando a relatar, beleza, eu ir com base. Mas agora, estou falando de bancos enormes, com muito dinheiro, que já relatam, já fazem relatos há pelo menos 10 anos, e aí, para mim, não faz sentido relatar com base. Para mim, tem que ser em conformidade. Aí eu queria saber se alguém pensa diferente ou tem algum argumento para algum desses bancos grandes, já estabelecidos, relatarem com base, que não seja fazer um relatório mais rápido, né, ter menos obrigação né, enfim, conseguir fazer esse processo se acelerar um pouquinho mais do que fazer em conformidade. Tem um pessoal de mão levantada, mas eu termino então, depois Sim, o pessoal fala, assim, se melhor? você puder concluir essa parte, acho que nós já estamos chegando ao fim da apresentação, e assim todos os colegas podem colocar as perguntas. Tá no finalzinho. Então, vamos lá. Conclusão. Diferença de qualidade, aí no geral, tá? Eu trouxe alguns recortes aqui, tem outros lá na tese, eu não trouxe tudo aqui, mas no geral, os relatórios de mais qualidade foram aqueles produzidos por bancos com controle privado, de capital aberto, sede no Brasil. Múltiplo desenvolvimento não foi conclusivo. Diferença considerando o tipo? Sim, os integrados se saíram melhor. Houve evolução? Também houve, sim. A pontuação média de 22 superou a de 21 em todas as análises realizadas. Então, a gente estava num caminho bom, eu não analisei os de 23, né? Agora a gente já tem provavelmente todos os de 23 disponíveis. Mais de 21 para 22, sim, houve uma análise, estava melhorando com base nessas metodologias que eu apliquei. E os destaques positivos, Bradesco, Itaú, BNDES e BTG. Então, esses eu usaria como benchmark, por exemplo, se eu quisesse melhorar meu relatório, começar a relatar, um banco que vai começar a relatar agora, eventualmente. E os que se destacaram negativamente, o JP Morgan e a Caixa.
as limitações da minha análise. Eu só analisei 2 anos, só analisei um setor econômico, só 2 anos também, porque se fosse para ler mais relatório, eu ia estar fazendo até agora a dissertação. Então, por isso também foi só 2 anos, não tinha como ser mais. É uma amostra só de 12 organizações, tem muito mais banco do que isso no Brasil. São cento e tantos bancos, se pegar os pequenininhos, né, são muitos bancos. Somente os relatórios como fonte, como eu expliquei, não usei outras bases, links e outros relatórios. E a codificação, o agrupamento GRI, né? Então, eu ia buscando lá, 201, 203, eu usei essa foi a minha forma de fazer pesquisa. Então, se algum banco, por exemplo, não codificou adequadamente, ou esqueceu de codificar, de botar lá no seu relatório, isso aqui é o 201.2, isso aqui é o 303.4, ficou de fora. Sugestões para as próximas investigações, para quem for, né, acadêmico, quem gostar disso, definição e engajamento dos stakeholders na seleção dos temas materiais, acho isso interessantíssimo, não fiz nesse trabalho, mas acho muito legal se aprofundar nisso, refinamento, fazer uma coisa mais personalizada para os stakeholders, porque acho que isso vai melhorar o relatório. Feedback, procurar algum outro setor que faça feedback, se é que existe, ou por que não se faz, ou enfim, ou buscar esses feedbacks no âmbito de uma pesquisa, né, mesmo que as empresas não façam, e as motivações por trás da melhor qualidade dos bancos privados e de capital aberto. Eu não busquei essas respostas, né? Eu só constatei que sim, os privados e de capital aberto são melhores. Mas será que isso é por causa de pressão de acionista, que os outros não têm? Será que a pressão de regulador, eles têm mais regulador? Capital aberto, por exemplo, aqui no Brasil tem CVM, que o capital fechado não tem, além do Banco Central. Continuidade da gestão, os bancos públicos aqui sofrem às vezes, uma disrupção mesmo na gestão de um ano para outro, porque vai muito com a questão eleitoral. Então, né, por exemplo, eu tinha uma gestão na época do ex-presidente aqui do Brasil, o Bolsonaro, que é diametralmente oposta à atual, né, que é do Lula. Então, assim, os gestores dos bancos públicos, todos mudaram, né, totalmente. Uma mudança, uma quebra na gestão. Será que os bancos privados não têm essa quebra de gestão? Tem uma continuidade, ainda que mude do A para o B, é uma transição muito mais tranquila, digamos assim, muito mais alinhada, digamos assim. Então, será que isso afeta, faz com que um relatório seja melhor que o outro? E outra facilidade de contratar soluções, né? Nos bancos públicos, você tem que fazer licitação, menor preço, vai contratar, por exemplo, uma consultoria para fazer seu relatório, né? Para te ajudar a fazer seu relatório. O privado não, o privado pode, quem é o melhor? O melhor para fazer é o A. Quanto é? 500 mil para fazer o relatório. Beleza, eu vou no A, né? Contrato, porque eu posso chegar e contratar, né, sou um banco privado. Será que isso também não faz com que o relatório do privado seja melhor, do capital aberto seja melhor do que o do público? São só hipóteses não testadas para futuras investigações. E aí eu achei interessante, recente, né, teve um SG Summit aí lá na Europa, em Madrid, e tem o pessoal deve conhecer a Nara Lima, ela é muito presente e participa bastante em LinkedIn, rede social, né? Ela trabalha com sustentabilidade, também se comunica muito bem. E aí eu trouxe um pouquinho do que eles falaram, um vídeo bem curtinho, acho que tem 8 minutos, não sei se vai dar tempo, se tiver apertado, Iane, pode encaminhar depois e o pessoal vê depois. Ainda tem pessoal para perguntar, para conversar, talvez fique apertado, mas aí encaminha o link depois. Mas eu achei interessante depois o pessoal assistir, quem gostar do tema. Opa, Perfeito. tá aqui até agora gosta do tema, então depois assiste, que é legal. Eu vou enviar depois para as pessoas, para vocês todos, o link para que possam A assistir. última provocação, se vocês concordam, eu não sei, porque eu não faço relatório, mas isso foi uma pessoa que eu sigo também, que eu vou sugerir aqui, que ele é muito bom, ele é muito crítico e ácido nas críticas, que é o Felipe Dias. E ele trouxe essa figurinha do Bob Esponja, né? Trazendo que o ESG, o reporte de ESG, de sustentabilidade, ele precisa passar a canequinha para recolher, né? Enfim, que ele não tem muito dinheiro, as organizações não têm muito dinheiro para fazer, enquanto que o relatório financeiro está nadando no dinheiro, né? Ele trouxe isso num contexto de que alguém publicou uma coisa falando assim, do meu orçamento sustentabilidade, 30% vai para relatório, isso é um absurdo, os relatórios têm que ser menos burocráticos, não sei o quê. Aí ele falou, mas espera aí, não é seu orçamento de sustentabilidade que está baixo? Porque o seu relatório, mesmo consumindo 30% do seu orçamento de sustentabilidade, ele custa 100 mil euros, enquanto que o seu relatório financeiro custa 500 mil euros. Então, né? Então, vamos pensar um pouquinho diferente, né? Mas ele confirmou, enfim, e aí eu queria que se vocês concordam ou não, quem trabalha nas organizações, em bancos principalmente, né?
Se é isso mesmo, né? Que para o relatório de sustentabilidade a gente tem uma verbinha menor do que para o relatório financeiro e aí fica tudo mais difícil, né? Aqui as indicações, depois acho que pode passar, né, por e-mail para o pessoal inscrito, né? Algumas indicações. A minha dissertação, quem quiser lá acessar, está aberta, né? Pode acessar, pode baixar. Uma pesquisa do KPMG para os relatórios da América Latina, o Reporte Meras Brasil, acho muito bom isso aqui, é muito bom, muito rico o material. Esse link do GRI com os ODS, e aqui, pegando um pouquinho do que a Mara falou, do que a Mary falou também, esses bem que é um Climate Chaos e bem que é um Biodiversity Collapse, o Climate Chaos não traz tanto Brasil, traz mais mundo, porque fala muito de óleo e gás e tal, não fala muito de agricultura, agropecuária, enfim. O Biodiversity traz um foco muito maior em coisa do Brasil, em bancos brasileiros. Isso aqui estão mostrando onde que os bancos estão botando dinheiro. É isso, tanto em um quanto no outro. Um com foco um pouco mais mundo, talvez um pouco mais Europa, Estados Unidos, o primeiro. Aí tem muito fala de óleo e gás, carvão, talvez. O biodiversidade fala um pouco mais de floresta, né? E biodiversidade, então traz um pouco mais, faz um pouco mais sentido. Alexandre, para mim você travou. Voltou. Ah, pronto. Tá bom. Já estamos ouvindo. Notícias, onde eu me informo e acho fontes boas de informação. Bloomberg Green, Reset, acho muito bom. E aí uma coisa mais voltada para relatório, FRS Foundation e GRI, os sites, né, newsletter, enfim. Podcast que eu indico, que eu acho muito bons. Economia do Futuro, muito bom, brasileiro. E mais específico para relatório, SDG Insider e Sustainability in Motion. Tem alguns episódios lá que falam especificamente de relatórios, alguns são um pouco antigos, mas eu acho que vale a pena. E essas duas pessoas que eu sigo, tá lá no meu LinkedIn, Marie-José Previc, que é MJ, ela é canadense, fala muito, é muito crítica, assim, nessa parte de relatório. E o Felipe Dias, que é esse do negocinho do Bob Esponja aí, excelente também, ele faz parte desse Palau Project também, que é bem legal, tem umas animações, é lúdico, assim, além de super crítico, uma visão muito embasada, técnica, é bem lúdico também, esse Palau Project, eu recomendo. Perfeito. Agora, então, vamos entrar no nosso momento de perguntas. Eu peço para aqueles colegas que estiverem com a mão levantada e que querem fazer as suas perguntas que possam, enfim, que não levantaram a mão ainda, possam levantar agora. Eu tenho aqui na minha lista, primeiro, o Alexandre, depois tem o Roberto Ventura, a Carmen e a Nancy. Se puderem seguir nessa ordem, por favor. José Alexandre. Sim. Bom, novamente, Alexandre, parabéns aí pelo seu trabalho e pela sua apresentação, tá? Uma coisa que eu quero colocar, então, aí, dado que você trouxe para a gente, você então viu bastantes relatos, você viu os relatos de rentabilidade, principalmente se baseando no GRI, e aí foi comentada a questão, então, já no final do IFRS, né, que vai ser mandatório a partir de 2026 e, por enquanto, voluntário. E aí é um ponto que eu gostaria de chegar, que é um ponto de que a gente vai ter dois mundos agora, né, em tese. Um mundo em que você era voluntariado a apresentar o seu relato, e aí você mesmo mostrou que muita coisa positiva e poucas informações negativas, e a partir do momento que você é obrigado a ter que demonstrar, e aí, ainda que seja a FRS que vai apontar para uma materialidade financeira, que a gente vai acabar vendo é que esses negativos vão aparecer. Então, muito provavelmente, você vai ter instituições que antes não apontavam coisas negativas e vão apontar agora. E principalmente pelo fato de que vão apresentar coisas negativas que afetam a própria instituição no seu negócio, né? No seu negócio. Então, e como você comentou também, não vamos deixar de ter o GRI, porque já está moldado, já está estruturado, e vamos ver se no GRI o que eles vai ter essa mudança também. Eu estou comentando isso porque o meu trabalho de doutorado ele tem a ver com IFRS, tem a ver com materialidade financeira, tem a ver com informação voluntária e informação
regulatória. Você tem dois mundos diferentes quando isso acontece. Então, achei bastante interessante sua apresentação. Parabéns, Alexandre, aí pelo seu trabalho. E eu vou dar uma lida mais aí na sua dissertação. Já tinha lido antes para vir para cá, mas vou dar mais uma lida e ver alguns pontos e até comento contigo depois. Tá Obrigada, bom, José. obrigado, Alexandre. Obrigado pelos comentários. Alexandre, se você quiser comentar alguma coisa sobre o que foi pontuado pelo José Alexandre, esteja à vontade. Tá? Eu não conheço o IFRS, como eu sou auditor, né? Eu olho depois, né? A gente olha depois que implementa, né? Se implementou certo, se implementou errado. O consultor ele tem que ver antes, né? Tem que pesquisar antes, saber para ajudar, facilitar o processo de implementação. Eu trabalho também em banco público, então não está de capital fechado, não está nessa obrigação ainda. Eu até acho que o Banco Central não vai deixar isso não assim, tá? Cada banco de capital aberto faz IFRS. Banco público não precisa. Eu acho que vai mandar todo mundo fazer, mas é achismo total, não tem nenhuma informação sobre isso, não conheço ninguém no Banco Central que me falou isso, nada disso. Eu acho até que vai acabar tendo que os públicos vão fazer, ou até por voluntariedade, né? Pode querer fazer e ir fazendo. Eu acho que vão acabar fazendo também. Sim. E acho que só vão trazer negativo, positivo, trazer realmente fatores negativos quando tiver, por força de lei, de regulação, ou que for pagar multa se não trouxer. Aí vai começar a ter mais equilíbrio. O IFRS ele aponta para a materialidade financeira. Então, é tudo que interessa ao investidor cuja informação omitida possa causar prejuízo sem ele saber. Então, assim, ele vai ter que mostrar isso, né? O ponto é que você vai ter dois mundos. Um mundo que hoje é voluntário. Então, quando você é voluntário, a empresa, por óbvio, vai apresentar os pontos mais positivos e esconder os pontos negativos, porque ele não está sendo obrigado a demonstrar tudo, né? A partir do IFRS, ele vai ter que apontar isso, mas sempre lembrando que é sempre, neste caso, o impacto de fora para dentro da instituição financeira. Então, o que está afetando nos resultados da empresa? Ele não vai estar olhando o impacto meu social com a minha comunidade, não é esse o foco do IFRS. E o IFRS ele se baseia no TCFD para o IFRS S2. Entendeu? E o S1 ele pega o relato integrado. Então, aquilo que você viu de relato integrado, muito provavelmente é o que você vai ver de IFRS a partir de então, entendeu? Sim. Também temos uma questão, como nós já pontuamos aqui, para passar para a segunda pergunta, também tem a questão das grandes cadeias globais, né? E a gente está falando de uma série de indústrias, quando a gente fala de relatório de sustentabilidade. Aqui estamos falando do banco, mas o banco também gera e investe em empresas de diversos segmentos, como já foi citado, do agro, seja para o agronegócio, para o agroalimentar e todas as outras indústrias. E quando a gente fala que o José Alexandre pontuou, né, de dois mundos, na verdade, a gente está caminhando para um mundo só, né? A tendência, e se a gente analisar historicamente, é caminhar para um mundo onde os relatórios são obrigados, né? A gente vê isso acontecendo hoje na Europa, né, com a implementação do CSRD, que passa a ser obrigatório, e se as empresas brasileiras atuam no mercado europeu, elas passam a ser obrigatórias a relatar, ter transparência nas informações. Só que quando falamos de mundo e de relatório, também nós tivemos um evento no final do semestre anterior para falar sobre isso, ou seja, tem um mundo para além dos relatórios, tem um mundo para além da transparência, né? E já foi citado a diligência e já foi citado também a rastreabilidade dessas informações. Então, claro, tudo está ficando mais tecnológico, as informações passam a ser mais cobradas para dar detrimento a essa quantidade, big informações, big data para suportar tudo isso, mas é claro que, pelo menos falando num aspecto mais europeu, e a gente sabe que o Brasil acaba também pegando um pouquinho desse efeito Bruxelas, né? Já falamos também sobre isso. A tendência é que existe um calendário hoje no Brasil que passa a valer para 2000, né, começa em 2026 e vai até 2028, mas na Europa já tem um calendário para 2028 e 2029, ou seja, pegando toda a cadeia. Então, é importante a gente ter sempre alerta também esse ponto das regulações. O Brasil tem caminhado muito e eu acredito que nós vamos, enfim, que é uma tendência para o futuro também para empresas brasileiras, né? Quando eu falo estudos, é só porque a gente estava num mundo que era voluntário e a gente vai passar para o outro mundo, que é um mundo
europeu com a sua dupla maternidade, o Brasil com o IFRS, em que vai ser mandatório fazer, né? Você vai ter que apresentar e vai ter que ter uma asseguração, no Brasil limitada e depois razoável. Então, vai ser um outro mundo, é uma transição entre um mundo para outro. Sim, exatamente, José Alexandre. Perfeito, obrigada pela sua contribuição, pelas informações passadas. Tenho agora o Roberto Ventura e depois a Carmen, por favor. Boa tarde a todos, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria, na verdade, só fazer uma provocação mesmo, Alexandre, eu creio que você não abordou isso, mas, e aí também tem, como a gente tem culturas diferentes, aí eu queria fazer uma pergunta cultural também, se em Portugal tem isso. Aqui no Brasil nós temos na CVM o ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial, onde as principais empresas têm os melhores níveis de governança, e quando a gente olha a governança, consequentemente o ESG e todas as outras siglas, né? Eu queria ver contigo, Alexandre, aí eu acho que você não abordou isso no teu trabalho, mas qual que é a tua opinião, como você confere com as empresas que estão listadas na ISE, exemplo, americanas, maior grau de nível de governança, e você trouxe esse exemplo. Eu queria saber se algum colega aqui de Portugal tem isso na bolsa de vocês e como que vocês fazem essa leitura. Obrigado. Quer responder, Alexandre? Vou deixar para os especialistas. Eu tenho só impressões de que realmente, certamente, a metodologia tem falhas, né? Porque a gente vê aí Portugal tem... mas não deveria estar, talvez. Desculpa, Alexandre, eu te interrompi, não estava ouvindo. Pode falar. Portugal tem feito alguns estudos, como, por exemplo, o Score SG, e isso fala muito mais sobre a transição das empresas para a sustentabilidade. E foi avaliado a qualidade das informações dessas empresas em matéria de sustentabilidade, mas também aquilo que são os seus avanços. E o último estudo apontou que 9% das empresas portuguesas, do tecido empresarial, estão preparadas para essa exposição de informações, né, para essa transparência. Esse número é extremamente baixo, até porque, assim como o Brasil, as empresas portuguesas são formadas, o tecido empresarial é quase que 99,9% de pequenas e médias empresas, então a gente está falando de pequena e média empresa, saindo aqui do segmento do banco, né, passando para as empresas, a gente está falando de um país, assim como o Brasil, que é composto por maioria PME, né? E o calendário de relato de sustentabilidade hoje, ele é voltado para PMEs cotadas, tanto no Brasil quanto aqui na Europa. Portugal não tem PME cotada, não tem pequena e média empresa cotada em bolsa, então a gente está falando de outros países na Europa que não Portugal. Mas a discussão que tem sido feita e que é abordada nas discussões após esse estudo, que foi feito pelo IAPMEI, é a preocupação na cadeia de fornecimento. Porque quando a gente fala de um banco, por exemplo, reportando sustentabilidade, seja para o aspecto ambiental ou social, ou mesmo da sua governança, nós estamos falando de informações que vêm também da sua cadeia, né, e da sua cartela de clientes e tudo mais. Então, essas empresas, também esses clientes, vão ter que reportar para o banco, né, e eu acho que quando falamos de financiamento sustentável, esse é um critério extremamente importante. Então, hoje as empresas portuguesas, elas estão, até porque também, a maioria são exportadoras, né, elas estão preocupadas com as suas exportações, que passam a deixar de ser clientes de grandes empresas europeias se não cumprirem, se não conseguirem, não tiverem a capacidade de repassar todas essas informações, seguindo aqui o que o Alexandre Pacheco nos apresentou, né, que é claro que é complexo, mas a GRI nos traz aqui um background muito importante. Europa tem conversa com a GRI para se ter, ou seja, a norma europeia, ela tem muito base também na norma da GRI, é uma norma que passa a ser obrigatória, né? O SRS é uma norma que é obrigatória para as empresas que estão dentro desse calendário, mas o cenário é de que as empresas ainda estão em jornada de aprendizado, né? E claro, aqui conferindo, falando de banco principalmente, algum grau de risco muito importante que esse estudo aponta. Para quem tiver interesse em conhecer mais desse estudo, tem um estudo também da PwC que é importante, mas esse estudo do IAPMEI, do Score SG, ele traz essa visualização, né, daquilo que é o mercado, e é um estudo que foi publicado
esse ano. No Brasil, eu não sei se está muito diferente, se alguém tiver alguma resposta, e até já puxando aqui a Carmen, porque eu acho que a Carmen também, como trabalha com relatórios diretamente e com empresas muitas no Brasil, acho que talvez pudesse, já fazendo a sua pergunta, também trazer uma resposta em relação a esse tema do Roberto. Última pergunta bem objetiva. Sim, Ontem no Parlamento Europeu foi aprovada a extensão de mais um ano para as empresas exportadoras não precisar ter o rastreamento? Se não me engano, ia ser ontem. Foi uma discussão confusa, não sei para quem acompanhou a plenária, mas a plenária foi uma bagunça mesmo, foi muito complexa. A maioria dos colegas que acompanharam tiveram a mesma impressão que eu, ou seja, a gente não conseguia entender muito o que estava acontecendo. Mas o que foi votado é que, sim, haverá esse prorrogamento, a maioria do parlamento aprovou, para o avanço da UDR em mais um ano, entretanto, com algumas mudanças naquilo que era já um requisito que tinha sido vencido. Então, agora, por exemplo, eles querem, que é a discussão mais importante, classificar países de alto risco, baixo risco, médio risco. E essa é uma preocupação que já entrou hoje na mesa aqui na Europa, das principais empresas, mas eu acho que a nível do Brasil é o que preocupa muito mais países terceiros, não é? Ou seja, o agroalimentar e toda a indústria do Brasil que exporta para a Europa está muito mais preocupada com isso. Essa é uma discussão de mercado, mas imagina que nós podemos ter o Brasil como um país, a nível do desmatamento, né? Podemos ter um país de risco para se comprar produto europeu. Isso vai impactar o consumo na Europa, mas isso também vai impactar o custo das nossas commodities. É uma outra discussão, mas sim, foi aprovado por mais um ano, mas acho que ainda tem mais uma votação do parlamento para discutir o tema. Obrigada, Roberto, pela sua pergunta. Carmen. Alexandre, na verdade, eu vou responder aquela sua questão. Por que um banco que relata há 10 anos escolhe relatar com base nas normas e não em conformidade? Numa das apresentações que a gente fez sobre o GRI, nós falamos sobre isso. A Petrobras, por exemplo, que é uma empresa que relata desde o início, relatórios bem detalhados com vários frameworks. Em 2022, relatou com base. Então, o que acontece? Quando você relata em conformidade, se você não responder os relatórios, os indicadores que são obrigatórios nesse formato, você é obrigado a explicar o motivo da omissão. Então, uma empresa grande que relata há muito tempo, continuar fazendo um relatório com base, na minha opinião, na minha experiência, é falta de transparência mesmo. Ela provavelmente tem coisas que ela não quer relatar e que não vai explicar o motivo pelo qual ela está omitindo aquela informação, então ela diz que ela está relatando com base. Porque a Petrobras mesmo, nesse relatório, ela usa todos os indicadores, só que ela põe que é com base. Então, ela não está explicando os motivos das omissões que, eventualmente, ela fez no relatório. Então, assim, nesse sentido, você que é auditor, então, para chamar atenção, opa, nesse mato tem coelho, porque ele está querendo, eu acho que é uma questão de falta de transparência mesmo, tá? Então, só isso, que eu sei que nós estamos com tempo super atrasado, só para te responder essa questão. Obrigado. Nós temos aqui, vou colocar aqui mais duas últimas perguntas. Alexandra Guardia, eu acho que está aqui conosco. Alexandra, a gente já não consegue te ouvir. Isso, olá, consegui abrir a câmera aqui. Boa tarde a todos, excelente conteúdo. Parabéns aos organizadores, Alexandre e Ione, minha colega de ESG NBMEC. Seguinte, em relação ao Combase, eu quero dar uma contribuição. Eu fui auditora por quase 10 anos em uma das Big Four, tá? Eu posso falar no passado. Era muito usual usar o termo Combase, né? Essa questão da conformidade, inconformidade, é algo relativamente novo. Então, talvez seja só um vício de linguagem, e não, de fato, que não esteja em conformidade com os preceitos, né, dos relatórios internacionais. Essa é só a minha opinião, da minha vivência de quando eu redigia relatórios no passado. Só uma contribuição de vícios de linguagem na escrita. Obrigada, Alexandra. Eu não sei se a Nancy ainda está aqui conosco, acho que ela também tinha aqui mais um comentário. Tem aqui no chat
alguns comentários, Alexandre, agradecendo pela contribuição, pela sua partilha. Nós estamos aqui um pouco acima, né, atrasados no nosso tempo já, mas eu queria agradecer muito a todos os colegas que estiveram conosco hoje nesse evento, foi muito rico, e é sempre muito bom quando os colegas partilham, trazem informações, e acho que vou deixar já aqui uma provocação para o Alexandre também, que está conosco em outros momentos, trazendo profundidades, e quando é acadêmico, né, quando a gente tem esse embasamento mais científico, como também o José Alexandre nos trouxe, né, a gente traz um outro olhar, a gente partilha com os colegas, aprende junto, né, tantos colegas aqui que já produziram material, né, a Mara, a Mary também, e eu acho que esse intercâmbio entre empresas e o ambiente acadêmico é o que nós queremos promover aqui no grupo, né? Eu acabo por estar mais do lado da academia no meu doutoramento, mas sempre muito próxima também das empresas a partir das associações, e sinto essa vontade de ouvir, de aprender com os colegas, então deixo desde já essa provocação para o Alexandre, para encontros futuros falarmos desse tema. Obrigada pelo seu tempo, confirmar se eu posso enviar para os colegas também a sua dissertação de mestrado, o link para que os colegas possam ler também, Alexandre. Deixar aqui o tempo para você se despedir, deixar suas palavras aqui finais. Ótimo. Obrigado, pessoal, obrigado pelas contribuições, foi muito legal, gosto sempre dos encontros do grupo, vou continuar participando. E pode compartilhar, Ana. Compartilhe o meu link do meu contato no LinkedIn também, para quem quiser. E compartilhar também. O que tiver para compartilhar, pode compartilhar. A minha tese também, para os padrões, como o padrão, pelo menos da Universidade do Porto, é de 50 páginas, que eles pensam já em transformar em artigo, está tranquilo de ler, tem tabela, é muito mais fácil que relatório de sustentabilidade. 50 páginas, tem tabela, tem gráfico, então, ó, se pegar líquido, deve dar umas 30, assim. Então, não está pesado, não, dá para ler, assim, rapidinho, assim, 2 horinhas, assim, dá para ler, tá leve. Obrigado, pessoal, por essa troca de experiências. Para ser justo, o relatório financeiro também não é muito tranquilo de ler, não, tá? Muito pelo contrário. Se eu for ler um relatório financeiro, não é muito fácil, não, porque tem todas as notas explicativas. Verdade. Não, mas a tese tá facinha. Olha, o último pedido aqui para aqueles que podem abrir a sua câmera. Eu queria fazer aqui um registro final do nosso evento. Então, aqueles colegas que puderem abrir a câmera, eu agradeço. Vou fazer aqui uma fotinha e depois partilhar lá no nosso LinkedIn também. Agora as câmeras começam a ser abertas, já começo a ver aqui os rostos da Cláudia, Adriana, das pessoas que a gente conhece, que está sempre com a gente nos eventos. Então, dê-me só um minutinho, um segundinho para eu fazer aqui a nossa foto. Vou tirar, só para me certificar, vou tirar mais uma aqui, tá? Só um minutinho, travou alguma coisa? Perfeito. Colegas, obrigada a todos, a todas, e a Obrigada gente se vê em a todos. breve. Gratidão, Obrigado. gente. Uma boa tarde a todos, uma boa noite, né, Ione? Já, né? Acho que já é tardinha, né? Já quase noite. Até breve. Obrigada. Obrigada, meninas. Tchau, Obrigada, tchau. colegas.